Olá pessoal, esse é um vídeo sobre geração de código intermediário. Eu sou o professor Edwilson e vou conversar com vocês um pouco sobre a experiência da implementação do gerador de código intermediário. Como vocês sabem, essa já é a parte final do compilador responsável pela síntese, que antecede a geração do código final. Em praticamente todos os livros de compiladores são apresentadas técnicas para geração de código intermediário. Boa parte deles é a mesma técnica do código final, baseada numa árvore sintática abstrata. Mas isso demanda um certo esforço e o objetivo aqui é compartilhar com vocês uma outra técnica mais simples, através da geração de código por gabarito ou templates. Então, primeiro, um pouquinho sobre a gramática deste compilador. Ela é baseada no livro do Kenny, é extremamente simples, trabalha somente com inteiros, possui comando para ler inteiros, para escrever inteiros na tela, uma estrutura condicional e uma estrutura de repetição através da dupla repeat until. Além, é claro, da avaliação de expressões aritméticas e lógicas. Bom, então, como foi feita a implementação? Parte do código responsável pela geração do intermediário foi implementado numa classe e quando ela é inicializada, quando feita a instância chamamento da classe, são passados para ela dois itens importantes que são utilizados aqui. É a listagem dos tokens e a tabela de ID. A listagem do tokens é feita lá na primeira fase do compilador, então nós já utilizamos isso aí. E a tabela de ID, ela é gerada na análise sintática e que relaciona todas as variáveis utilizadas no código-fonte. Então, a partir dessas duas estruturas é que é gerado o código intermediário. No caso da classe intermediário, inicializador da classe, nós criamos uma lista de tokens vazia, depois vai ser empregada, e essa lista de tokens dentro do código, ela já recebe o parâmetro da listagem de tokens. De forma semelhante à tabela de ID, aqui armazena o log da geração do código intermediário e o código intermediário propriamente dito, em que vai receber essa variável, ela recebe todo o código intermediário. Bom, então, como que é feita a geração de código intermediário? Nesta fase, basicamente, reorganizado a tabela de variáveis, ou melhor, a listagem de variáveis ela aparece no início do código gerado, do código intermediário, porque nessa gramática o usuário ele não precisa declarar uma variável. Então, essa classe ela varre toda a listagem de tokens, mas a primeira atividade que ela executa é uma reorganização das variáveis. Então percebe como que ela vai ser reorganizada. Uma vez que eu recebo a listagem da tabela de variável, tabela de ID, eu acrescento o código intermediário underline var e o nome dela. Somente isso que ela faz, porque esta fase vai auxiliar, com essa atividade vai auxiliar a geração de código final. Então é somente essa conversão. E na sequência, após essa organização das variáveis, é que efetivamente a gente começa a gerar o código intermediário. Por exemplo, o comando read, ele sempre vai preceder uma variável, sempre vai preceder um ID. Então, no código intermediário, ele é convertido para o comando leia e o nome da variável. Eu não preciso me preocupar aqui com o tipo da variável ou qualquer outra informação, porque todas as variáveis são inteiros.
eu registro no log que foi reconhecido como leitura da variável e o nome dela. Na sequência, da listagem de tokens, né, ele verifica se existe uma atribuição. Então, nessa atribuição, tem aqui um diferencial. Por quê? Quando houver uma atribuição, o lado direito da atribuição eu faço um tratamento como a expressão lógica aritmética, né, e que ela pode conter uma única variável, por exemplo, ou pode ser uma expressão uma expressão aritmética. Então, sempre a atribuição vai ser nesse formato. Então, quando eu identifico o símbolo da atribuição, eu já sei que do lado direito eu tenho uma expressão. E o que é feito nessa fase de código intermediário? Uma conversão da expressão infixa para pós-fixa. Então, para fazer essa conversão, eu recebo toda ela no formato do código-fonte para fazer essa conversão. O código utilizado para isso, é um código que estava disponível na internet, é extremamente simples, só faz essa conversão. Então, no código intermediário, além de identificar as variáveis, faço também essa conversão de infixa e pós-fixa. Feito isso, continuando a geração de código, se no código-fonte houver um comando write, eu sei que do lado direito, necessariamente eu vou ter novamente um ID. Então ele é convertido para o comando escreva e na sequência o que existe para escrever. Assim como a dupla repeat until, tanto o comando repeat, que eu só traduzo ele para português repete, e until eu somente traduzo ele para fim do repete, né, ele só faz essa conversão. E finalmente a estrutura condicional. O if, se eu encontrar um if nesse código fonte, eu converto ele para se, o then para então, né, e o else para se não. Então essa é a estrutura de repetição. E finalmente o end, que faz parte do if, ele é convertido para fim se não. Alguns comentários importantes neste caso aqui. Primeiro, o código fonte ele é convertido, ele gera o código intermediário na mesma sequência de comandos. Então eu não preciso me preocupar com a construção desses comandos. Por exemplo, se o if ele se para esse if existe um end. Por quê? Anteriormente, lá nas análises sintática e semântica é que isso é resolvido. Então, quando eu chego na geração do código, eu tenho certeza que o código-fonte ele não tem nenhum erro. E a exemplo, vamos voltar aqui para o nosso código-fonte e vou utilizar a interface caractere desse compilador para fazer a compilação. Percebam aqui embaixo que ele já gerou, não teve nenhum erro. Em outras ocasiões explicarei outras fases deles, mas por enquanto o log do código intermediário. Então houve a geração do cabeçalho, a identificação das variáveis num, fatorial, cont e parada, num, fatorial, cont e parada, reconhecimento da leitura, as expressões de atribuição, expressão aritmética e o comando de escrita. E o código intermediário correspondente a este programa está aqui. Então, como eu disse no início, a reorganização das variáveis num, fatorial, cont e parada, que são utilizadas nesse código-fonte, a conversão dos comandos, por exemplo, esse primeiro comando read num, ele é convertido só para leia num, fatorial e todas as outras comandos, e finalmente a escrita do
da variável fatorial em tela, que é convertido para escreva fatorial. Este código intermediário ele será utilizado como entrada para o módulo de geração de código final, que vai ficar para outra apresentação numa outra oportunidade. Por hoje é só, e se vocês tiverem alguma dúvida, podem encaminhar pelo AVA ou pelos comentários aqui embaixo do vídeo.